O Palmeiras Palestrino pode garantir a liderança isolada da Libertadores neste próximo jogo que vai acontecer à noite. E ele tem um tempero muito especial para o zagueiro Gustavo Gomes. E enquanto o Abel Ferreira ajusta o Palmeiras sem o Vitor Roque e sem o Piquerez para enfrentar o Cerro Porteño lá no Paraguai, uma guerra de propostas acontece fora de campo. Flaco Lopes na mira da Premier League, segundo algumas especulações que rondam a internet. Vou contar essa história para vocês. E eu já faço a pergunta para vocês pensarem. Vocês topariam vender o Flaco Lopes por valores de 50 milhões de euros? E tem mais no vídeo de hoje. Negociações avançadíssimas pelo zagueiro Alexander Barbosa e os valores vazados de quanto o Palmeiras está disposto a pagar pelo volante Danilo. Veio gente aí soltando especificamente o que o Palmeiras poderia, né? Aquela famosa sinalização, pagar e botar na mesa do Botafogo para quem sabe convencê-los a trazer o Danilo para cá. E nesse vídeo eu ainda te mostro quem joga, onde você pode assistir esse jogo da Libertadores e ainda conto no final do vídeo a oferta que agrada o atacante Hulk. Esse atacante que mexeu aí com o sonho da torcida palestrina. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, ele é muito importante. Lembrando, se você quer ajudar o canal, tem algumas maneiras que você pode fazer isso, além de deixar o seu like. Você pode virar membro, você já vai poder contar com benefícios exclusivos, assim você ajuda muito a gente. Outra forma de você ajudar é você clicando nesse link que tem aqui, ó. Aqui embaixo vai passar vários produtos para vocês. Caso algum deles interessem, se vocês efetivarem qualquer tipo de compra, você ajuda diretamente o canal. Não tem nenhum tipo de acréscimo, você pode parcelar quantas vezes você quiser e o produto chega diretamente na sua casa com lojas parceiras do canal e do YouTube, sempre prezando pela segurança de todos vocês. Dito isso, sem mais delongas, vamos pro que interessa, falar do nosso Verdão nessa quarta-feira de Libertadores. Vem comigo. Palmeiras e Cerro Porteño Palestrino se enfrentam na noite desta quarta-feira, 29, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, lá no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O duelo será muito especial para o zagueiro e xerifão Gustavo Gomes. Capitão do Palmeiras e da seleção paraguaia, o defensor fará a sua última partida no país antes de representar o Paraguai na Copa do Mundo. A equipe nacional volta ao torneio após 16 anos fora. A última participação foi lá em meados de 2010, então faz muito tempo que o Paraguai não se apresenta nas edições da Copa do Mundo e é claro que jogar lá no, como é que é? Deixa eu relembrar aqui, que é General Pablo Rojas em Assunção, tenho certeza que vai ter um tempero especial para o zagueiro Gustavo Gomes. Você sabe muito bem, o Cerro e o Palmeiras vão marcar o duelo que pode definir a liderança do grupo F da Libertadores, um grupo que está bem embolado, devo admitir para vocês. E vamos aqui para as escalações, começando aqui pelo Cerro Porteño, que é o mandante dessa partida. Eles contam com alguns jogadores velhos conhecidos do futebol brasileiro e o Palmeiras precisa ter muita atenção ao enfrentar esse time. Já tivemos problemas extracampo com eles, casos de racismo aconteceram com o Luiz e tudo mais, então a gente tem um histórico não muito bom contra esse time do Cerro Porteño, então é bom a gente ficar com a atenção. E atenção para estes aqui que eu vou falar para vocês, a escalação dos caras, ó. Gatito Fernandes, ex-jogador do Botafogo, ex-goleiro dos caras, hein? É o goleiro do Cerro Porteño. Velasquez, Matias Pérez, Lucas Quintana e Chaparro, acho que é assim que fala o nome dele. Cecílio Domingues, Jorge Morel e Wilder Vieira. E agora tem um nome aqui esquisito também que eu não sei chamar, é o tal de Klimowiski, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse jogador. Na frente você tem o Iturbe e um velho conhecido do futebol brasileiro e devo admitir, matador. Apesar da idade, Verratti é um baita de um reforço desse time do Cerro Porteño e pode trazer problemas para a zaga do Palmeiras. Olho aberto, Verdão, que esse time aí não é um time para se menosprezar, principalmente jogando na casa deles. Tô aqui deixando o recado, pelo menos é a minha opinião. Cuidado com esse cara aí, o tal do Verratti, tá bom? E o Palmeiras, já falei para vocês, vai jogar sem o Vitor Roque e sem o Piquerez ainda em transição física, né? O Piquerez
Me parece que a cirurgia dele foi um sucesso. Tô torcendo demais para que ele retome o seu bom futebol e quem sabe, né, ele vá para a Copa do Mundo também, apesar de ser bem complicado. Vamos lá. Palmeiras sem o Vitor Roque, sem o Piquerez, o professor Abel Ferreira deve manter a base das últimas partidas. Murilo volta ao time titular após cumprir a suspensão. Sousa e Maurício competem por uma vaga no time titular e o atacante está à frente, pelo menos na minha opinião, e de alguns portais aí da boca pequena, né? O Sousa está à frente do Maurício por essas últimas participações muito boas do paraguaio. Paulinho, eita nós, é o nosso Pokémon, mas ele é desfalque novamente para essa partida. Ele não viajou com a delegação e segue em recuperação gradual da cirurgia na perna direita. É impressionante, cara. O Paulinho não vai voltar nunca. É complicado. O retorno dele, pelo menos o Palmeiras garante que está próximo, mas a liberação do núcleo de saúde e performance ainda não aconteceu. Provável escalação do Palmeiras para esta noite na Libertadores. Temos aí o Carlos Miguel no gol, que é um baita goleiro que está se destacando demais pelo Palmeiras. Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo. Dupla aí incondicional, sem contestações. E na lateral esquerda nós temos o menino Arthur. Marlon Freitas e Andrés Pereira também, sem tirar nem pôr, os dois jogadores principais da posição. Mais à frente nós temos o Alan pela direita e o John Arias jogando pela esquerda. Uma dúvida, segundo o Globo Esporte e outros por trás, entre o Sousa e o Maurício. Eu acredito que o Palmeiras vai com o Sousa e na frente o Flaco Lopes, que chama muita atenção de clubes europeus, tá? Fiquem com essa aqui. Vai chegar proposta gorda para o Flaco Lopes depois da Copa do Mundo. Podem ter certeza absoluta disso. Já conto mais detalhes sobre essa história para vocês. Está fora Piquerez, né, se recuperando da cirurgia no tornozelo direito. Vitor Roque, cirurgia no tornozelo esquerdo. E o Paulinho, que não foi relacionado, conforme disse, nem viajou. O Palmeiras não tem nenhum jogador pendurado para esta noite. E onde você pode acompanhar esse jogo? Pela Globo, né? Transmissão total para São Paulo e Paraná. Se você mora aí em outro estado do Brasil, você vai ter que pagar aí alguma coisa para você conseguir assistir esse jogo do Palmeiras, tá bom? Disney+, é um dos streamings que você pode pagar, porque o jogo vai passar também no ESPN, mas em TV aberta, ao vivo, para todo o estado de São Paulo, na Rede Globo e também para o estado do Paraná. Vocês vão poder acompanhar Cerro Porteño e Palmeiras. Palpites para essa noite, quero que vocês escrevam de vocês aqui embaixo nos comentários. Vou dar coraçãozinho para todo mundo, mas eu acredito que o Palmeiras vence esse jogo por 2-0 lá na casa dos caras, sem tirar nem pôr, configurando assim ainda mais o favoritismo do Palmeiras neste grupo F da Libertadores. Quero saber a opinião de todos vocês. Postem aqui nos comentários. Pessoal, prometi que ia contar essas especulações que tá rolando na internet sobre o Flaco Lopes e agora chegou o momento. O Palmeiras abriu o mercado para o argentino Flaco Lopes após a Copa do Mundo, prevendo uma valorização do atleta e uma oportunidade de uma grande venda. Assim, alguns clubes já demonstraram interesse no atacante. Flaco Lopes é o principal jogador do Verdão, vocês sabem, das últimas temporadas, e ele pode se valorizar ainda mais após a Copa do Mundo. Por isso, o Verdão pensa em vendê-lo se uma proposta boa chegar. E já existem clubes se movimentando para fechar sua contratação antes que o preço dele suba. Segundo aí o Diego Firmino do canal Pé de Porco, o Bologna da Itália consultou a situação do atleta, mas deu aquela recuada após o Palmeiras pedir cerca aí de 45 a 50 milhões de euros para vender o atacante Flaco Lopes. Por outro lado, o Brentford e o Everton da Premier League também estão cientes do valor e devem seguir disputando a contratação do argentino. O Palmeiras contratou o Flaco em 2022 e vem lapidando o jovem atacante que ganhou corpo e técnica e passou a ser um dos principais do futebol brasileiro até chegar ao patamar da seleção argentina. O camisa 42 é o artilheiro da temporada com 11 gols e foi também o homem-gol em 2024 e também em 2025 com 22 e 25 gols respectivamente. O Flaco Lopes teve uma ascensão absurda e contou muito com a paciência da diretoria do Palmeiras.
tivesse contado com a paciência da torcida, muito provavelmente o Flaco Lopes já não estava no Palmeiras mais. Inclusive a minha paciência, porque ele já tirou muitas vezes. Porém, 2024 e 2025 ele se destacou muito bem e esse ano é o homem-gol do Palmeiras também, é indispensável para o ataque. Ele que saiu bravo ao ser substituído lá nesse último jogo contra o Red Bull Bragantino, e eu entendo completamente. O Palmeiras administrou toda essa situação e até viu com bons olhos, né, essa atitude do Flaco Lopes, que queria estar jogando, né, cara? Porque ele quer chamar atenção, porque ele gostaria muito de jogar essa Copa do Mundo e acredito que vai sim jogar e deve chegar proposta no meio do ano para o Flaco. O Palmeiras que se cuide, porque se perder o Flaco Lopes, o Tigrinho tá se recuperando de lesão, a gente não sabe como é que vai voltar. O Paulinho, ninguém sabe quando volta, né? Já estamos indo para metade do ano e nada do Paulinho. Então a gente fica só com o Luigi. Complicado, hein, Palmeiras? Vamos ficar de olho, atento a isso daí, e eu tô achando que a gente vai ter que correr atrás de um atacante no mercado. E você, o que pensa? Posta aqui nos comentários, lembrando que toda essa história que eu contei pra vocês são as especulações do mercado que rondam aí o argentino Flaco Lopes. Não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de oferta na mesa do Palmeiras, tá, gente? É o que se conta aí nos bastidores e eu repercuto aqui com vocês. Mas, após a informação divulgada ontem pelo Globo Esporte de que o Palmeiras estaria disposto a pagar valores semelhantes aos que os clubes da Premier League gostaria de oferecer aí, até clubes da Alemanha, né, pelo volante Danilo hoje no Botafogo, veio gente aí nos bastidores vazando o que supostamente o Palmeiras pagaria e estaria disposto a colocar na mesa do Botafogo. O setorista Diego Firmino, juntamente com o TV Espírito de Porco, disseram que o Palmeiras aceita pagar, anote, 22 milhões de euros, o que dá um total aí de 128 milhões na cotação atual, para ter o retorno da sua cria da academia, o Danilo, novamente. Apesar do interesse e de definir o valor de 22 milhões de euros, o Palmeiras precisa de uma ajuda do Botafogo. No atual cenário, o volante soma 10 partidas no Campeonato Brasileiro e se ele jogar mais 2 vezes, ele não vai poder jogar mais o campeonato pelo Palmeiras, caso aconteça uma eventual venda ao Alviverde. Com a mudança de regra dentro da competição nacional, o jogador, você sabe muito bem, ele não pode passar da marca das 12 partidas. Portanto, para ter o Danilo, ainda no segundo semestre de 2026, o Palmeiras precisa correr contra o tempo, destacou o Diego Firmino. Gente, eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu sou o cético dessa história. Eu acredito que é muito difícil o Palmeiras tirar o Danilo do Botafogo. E continuo colocando meus pezinhos no chão e incentivando vocês também a deixar o pezinho de vocês no chão, porque vai chegar proposta de clubes da Europa para o Botafogo. Propostas, acredito eu, até maiores que essa que o Diego Firmino falou que o Palmeiras está disposto a pagar 22 milhões de euros. O próprio Zenit da Rússia já ofereceu 25 mais bônus e o Danilo já fugiu dessa história. Vamos ver o que acontece. Eu acredito que só um milagre, tá? Milagres acontecem no futebol, hecatombes acontecem no futebol, né? Eu costumo sempre dizer que o mundo da bola, ele não gira, ele capota, mas torcendo o pezinho no chão, dizendo pra vocês, olha, é muito complicado o Danilo vestir a camisa do Palmeiras neste ano de 2026. Quero saber a opinião de vocês. Vocês pagariam 22 milhões de euros pelo Danilo? Eu tenho certeza absoluta que tanto vocês que me assistem, inclusive eu aqui, pagaria esse valor. Mas posta aqui, deixa a sua opinião nos comentários. O nome desse menino aí tá muito badalado nos bastidores. E indo pra Copa do Mundo, cara, certamente a Europa vai vir babando por ele. Se ele não for o titular, tá? Porque pra mim, nos últimos amistosos, já falei no vídeo passado e repito, pra mim ele foi melhor do que o Casemiro nos últimos jogos da seleção brasileira, tá? Tem chance real de ser até o titular dessa seleção, vai depender aí do Ancelotti, tá bom? Um outro detalhe pra gente fechar esse assunto e pular pro próximo. Gente, se o Palmeiras quiser contar com o Danilo, tem que costurar algum contrato agora, tá? Porque se deixar pro meio do ano, não vai conseguir, tá? Eu tô deixando muito claro para vocês, é por isso que eu trato essa história toda com todo o ceticismo do mundo, porque é muito complicado realmente.
Palmeiras e Botafogo avançaram ainda mais na negociação pelo zagueiro Alexander Barbosa e o desfecho final parece estar perto do fim, Palestrino. No entanto, o argentino se pronunciou oficialmente após a vitória do Glorioso na Copa Sul-Americana nessa última terça-feira e revelou que, palavras dele, nada está decidido ainda, pelo menos no momento. O zagueiro entrou em campo no que pode ter sido aí seu último jogo com a camisa do Botafogo, que venceu o Independiente Petroleiro por 3-0 e chegou aos 7 pontos do grupo E. A negociação deve ser concluída, apesar da fala do jogador, na casa dos 20 milhões de reais, segundo foi divulgado pelo portal UOL. Os dois clubes, Palmeiras e Botafogo, avançaram na operação e Barbosa confirmou que está ciente disso, mas ressaltou que ainda não se acertou com o Palmeiras. Aspas aqui para o Alexander Barbosa. Meus companheiros estão falando um monte de coisas e eu falava que não sabia. Sinceramente, não sabia. Quando chegar em casa, eu vou ver e falar com o meu empresário. É verdade, realidade. Tem uma negociação entre os clubes e estava tudo acertado entre os clubes, mas não comigo, garantiu o argentino Alexander Barbosa depois de terminar a partida contra o Independiente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Então, gente, para mim tá mais do que certo de que ele vai vestir a camisa do Palmeiras, tá? Eu acredito que ele já deve rumar até antes mesmo da janela de transferências para o Palmeiras, para já ir treinando com o elenco, até porque, né, para não correr o risco do Botafogo colocar ele em jogos do Brasileiro e ele não poder cooperar com o Palmeiras ainda esse ano. Essa é a minha opinião. E tem mais um detalhe aqui que eu tava esquecendo de contar para vocês. O Cruzeiro também chegou a se interessar pelo atleta e teve a esperança pelo efeito Arthur Jorge, né? Segundo alguns portais falam dessa forma. Mas a negociação com o Palmeiras já está em um estágio muito avançado, garantido aí pelo portal UOL. O imbróglio que estava acontecendo nos bastidores era o próprio empresário do jogador, que estava querendo um querequequé a mais aí por essa negociação, por isso que ainda não bateram o martelo nem nada, mas o Alexander Barbosa, fique tranquilo, ele deve vestir a camisa do Palmeiras em breve neste ano de 2026. O que você acha dessa negociação? Tá valendo a pena? E os valores, 20 milhões de reais, você acha que é muito alto por esse zagueiro? Tô louco para saber a sua opinião aqui nos comentários. E pessoal, vamos falar aí de outro assunto que não passou aí de um sonho na cabeça do palmeirense. Teve algumas coisas nos bastidores, eu contei no vídeo passado, tá aqui em cima nos cards para vocês, caso você tenha perdido. O Hulk é um nome que está muito badalado também no mercado e não deve permanecer no Atlético Mineiro. E vou contar para vocês as últimas sobre o atacante, para onde ele vai e principalmente qual é a oferta que agradou ele. Nessa última terça-feira, o atacante Hulk ele treinou separadamente do restante do elenco no CT da Cidade do Galo em Vespasiano, região metropolitana aí de Belo Horizonte. A diretoria do Atlético Mineiro chegou a sugerir para ele que até podemos chamar que ele é ídolo do Galo, não posso dizer assim, né? Quem tem que falar isso é o torcedor do Atlético Mineiro, mas eu não sei, né? Muitos eu acredito que trata ele como ídolo do Atlético. O próprio clube ofereceu para ele que ele se aposentasse e propôs alguns projetos para o jogador, como a produção de um documentário de longa-metragem, uma estátua na Arena MRV e um percentual da SAF do Atlético Mineiro. Contudo, o Hulk e seu staff não aprovaram nada disso, o jogador ficou pistola, até porque acredito que ele deve seguir aí os passos do goleiro Fábio, que está no Fluminense. Quer jogar aí até os 44, 45, 46, até onde a perna aguentar, beleza? Então ele não gostou dessa história aí de aposentadoria ofertada pelo Atlético Mineiro. O Fluminense é o destino do jogador, pelo menos é o que se pinta nos bastidores. O tricolor carioca reabriu as negociações mantendo os moldes da proposta de janeiro, com vínculo proposto de 2 anos para o Hulk. E acredito que ninguém no Brasil vai oferecer um contrato melhor que esse, já sendo muito sincero para vocês.
2 anos de contrato pro cara, terminando aí no final de 2027, com uma cláusula opcional para estender mais uma temporada ainda. Ou seja, caso ele feche com o Fluminense, ele vai jogar lá até os seus 43 anos de idade. Eu falei ontem aqui no canal que o jogador ele foi oferecido ao Palmeiras, mas as condições não agradaram ao Verdão. O cara tava pedindo um salário de 2 milhões de reais, contrato aí pelo menos até o final de 2027, e o Palmeiras não se agradou dessa história, achou o valor muito alto, por isso que o torcedor do Palmeiras tem que tirar aí o cavalinho da chuva em relação ao Hulk. Em contrapartida, Palestrino, os valores propostos pelo Fluminense agradaram demais o atacante. Ele irá ganhar um salário fixo de aproximadamente 3 milhões de reais. Somado a parcelas variáveis atreladas a metas de performance e bônus por ações de marketing. Olha que salário que o Hulk tá conseguindo pleitear mesmo aos aproximados 40 anos de idade, hein? Para viabilizar o negócio, o jogador estaria disposto a abrir mão das pendências financeiras que ele tem com o Atlético Mineiro, que dá cerca aí de 5 milhões de reais, né? E rumar para o tricolor das Laranjeiras. E agora vem o torcedor do Fluminense dando risada da nossa cara que pelo menos o Hulk eles estão conseguindo contratar à frente do Palmeiras. E aqui, sem querer zoar o torcedor do Fluminense, tá? Sendo muito sincero, tô deixando meu coração palmeirense aqui do lado aqui e jogando aqui pela razão. Cara, 3 milhões de reais para um cara que já tem 40 anos de idade, será que é uma aposta assertiva? Eu não vou dizer para você nem que sim, nem que não, mas eu fico com o pé atrás em relação a isso. Sabe por quê? O cara tá beirando os 40 anos, gente. A gente não sabe. O corpo humano, ele tem as suas limitações. E embora o Hulk aí, eu falei pra vocês que ele tá jogando muito melhor que muito moleque de 18 anos, cara, a perna pode pesar, a gente sabe muito bem. E se a perna pesar, o cara tiver algum tipo de lesão que é normal de acontecer, principalmente pela idade dele, o Fluminense vai estar com a sua folha onerada aí com 3 milhões de reais para pagar para ele e muitas vezes o cara nem jogando bola. O que não foi o caso no Atlético Mineiro nos últimos anos, deixando isso muito claro. Acredito que 3 milhões de reais é um salário absurdo, apesar de toda a qualidade do cara aqui, eu acho que é demais. Mas o Fluminense está disposto a pagar, né? O Hulk tá, ó, feliz da vida, ele deve se acertar com o Fluminense, deixando isso muito claro a todos vocês. Ele foi ofertado pro Palmeiras, mas o Palmeiras não queria pagar nem 2 milhões, que dirá 3, que é o que ele tá possivelmente recebendo aí, ou vai receber pelo tricolor das Laranjeiras. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários. Você acha muita loucura esse negócio que o Fluminense está fazendo? Você acha que o Palmeiras deveria fazer isso? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui essa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo todos pela audiência no canal, pedindo para você que é novo, que você não está inscrito ainda, considere se inscrever aqui no canal Notícias Meu Verdão. E pra galera da casa, gostou do vídeo? Deixa o like aí que você ajuda muito aqui do engajamento do canal. Volto numa próxima quando surgir mais notícias do Palmeiras e avante palestra!